Oi, gente, pra quem não me conhece... eu sou a Isabela e hoje vim comentar com vocês aqui todos os livros que eu li em maio. São uns 5 livros que eu li, eu tô terminando de ler o quinto, então eu já vou incluir isso nessa lista, porque eu sei que eu vou terminar ele até o final de maio. Gente, eu tô mexendo aqui no celular, mas é porque eu tô abrindo a lista de livros isso, eu não tô sendo mal educada, tá? Enfim, eu tinha gravado boa parte desse vídeo e eu ia deixar pra gravar a parte final de quando eu terminasse o livro que eu tô lendo depois, mas eu sem querer excluí o vídeo da câmera. E antes de passar pro drive, então eu tô aqui regravando tudo, logo depois de voltar do estágio. Eu tô conversando com essa câmera torta. E enfim, vou comentar com vocês aqui todos os livros. Não vou me alongar muito, porque alguns desses livros já tem vlog no canal. Quer dizer, vai sair vlog falando sobre eles, ou tipo, um vídeo só sobre eles. O primeiro livro dessa lista é Amor e Azeitonas, que é um vídeo que acho que saiu uma semana depois desse. Mas esse livro é o terceiro da trilogia Amor Gelato. E nesse a gente acompanha a Liv, que é a nossa personagem. Ela vai, tipo, pra Grécia meio que forçada, porque o pai dela, que abandonou ela quando ela era criança, agora já é adolescente nessa parte do livro, eu falo do filme. Ele fala, tipo, vamos aqui procurar Atlântida, que era a cidade que os dois sempre pesquisavam muito quando ela era criança, a cidade, sim, fictícia. E ela não quer ir, mas a mãe dela também obriga ela a ir pra lá, e enfim, a gente acompanha essa jornada dela pra Grécia, quando ela tá tendo, tipo, várias crises no namoro dela. E assim, eu achei bem interessante, eu explico bem melhor no vídeo que eu fiz sobre da resenha deste livro, mas eu achei que ele é muito fácil de ler, que nem todos os livros dessa trilogia, mas é aquela coisa, uma personagem com daddy issues, igual vários outros. O segundo livro dessa lista foi um livro que eu até favoritei e fico pensando nele ainda. Eu fiz uma resenha no meu estágio desse livro, que é O Caçador de Pipas. Eu li pro desafio da Rory Gilmore, que sim, vai ter vídeo. Eu acho que é o próximo vídeo depois desse. E eu simplesmente me apaixonei por esse livro. É um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. A gente acompanha o Amir, que ele mora no Afeganistão quando criança. Ele é de uma família rica, tipo, o pai dele é muito rico. A mãe morreu no parto, então ele não conheceu ela. E eles têm um caseiro, e o caseiro tem um filho, que é o Hassan, que eles têm idades próximas, então os dois crescem como se eles fossem irmãos, basicamente. O que acontece é que o Amir, ele é, tipo, meio covarde, tá sempre em busca de aprovação do pai, enquanto o Hassan, ele é conhecido por ser muito bondoso. E ele tá sempre ali pra defender o Amir das provocações dos vizinhos. E o que acontece é que chega no ponto da história que tem campeonato de pipas, e é quando o Amir tem a oportunidade de provar que ele também é corajoso, mas ele deixa essa oportunidade passar, e é um peso que ele carrega pelo resto da vida. Até que ele, já adulto, é obrigado a voltar pro Afeganistão, que a família dele fugiu. No caso, ele e o pai, né, fugiram quando teve a invasão soviética lá, foram pros Estados Unidos, e ele é obrigado a voltar já adulto e relembrar tudo isso. Eu achei muito lindo esse livro. Eu não sabia que eu ia gostar dele, porque eu pensei que ia ser muito clássico pra eu ler. Inclusive, 2 vídeos que vão ser postados aqui no canal, eu vou falar desse livro. Mas foi incrível a experiência de leitura. Eu não poderia ter uma melhor experiência com esse livro que eu tive. Eu chorei no final. Gente, é lindo esse livro. Uma coisa também que isso que eu falei, de tipo... até que acontece um momento que ele é obrigado a mostrar que ele é corajoso. E essa questão, tipo, que a família dele fugiu. Não são spoilers, porque tá na sinopse. Mas também isso acontece lá na metade do livro. O terceiro livro foi O Voyeur, que é um livro não fictício, que é sobre jornalismo literário. Na verdade, não é sobre jornalismo literário, mas é um livro nesse gênero. Ele tem um documentário na Netflix, foi por causa dele que eu fiquei interessada, que é com o mesmo nome, O Voyeur também. E a gente acompanha o Gay Talese, que é um grande jornalista lá fora nos Estados Unidos. Quer dizer, ele é grande jornalista no geral, mas ele é muito forte lá nos Estados Unidos também. E o Gay Talese estava há anos trocando correspondências, quer dizer, recebendo correspondência de um dono de hotel que espionava os hóspedes pelos dutos de ar do teto. E durante anos ele manteve os registros, então ele vai publicar os registros desse cara. E é muito interessante ver, porque eu recomendo tu primeiro ler o livro e depois ver o documentário. Porque no livro o que aconteceu é que algumas coisas que estavam ali meio que eram ditas no documentário, tipo, algumas gravações, ele escrevia tudo à mão, tá? Não era tipo assim, por vídeo nem áudio. Mas, enfim, uma das gravações, né, nesse sentido de escrito, do Jared Fools, que era esse dono do hotel, já eram mencionados no documentário, então eu achei um pouco repetitivo o livro, mas é porque eu fiz a ordem contrária, né? E também no documentário a gente vê o que acontece depois
que o Great Allies publica esse livro. E é incrível, tipo, de ver. Eu não dei uma nota tão alta pro livro, porque, como eu falei, achei meio repetitivo. Não só pela questão de eu já tinha visto, mas eu achei o livro em si um pouco repetitivo. Mas também foi minha primeira experiência com o leitor, com o autor. E eu comentei com o professor que eu tava lendo esse livro, o professor que, enfim, indicou esse documentário pra gente. E a gente teve que assistir pra um debate assim em aula. E ele disse que não achava que esse era o melhor livro do autor. Então, assim, vou dar outras chances. O quarto livro dessa lista e penúltimo, ele é uma grande incógnita pra mim. Incógnita, enfim, pra mim. Porque é a Canção dos Desejos Esquecidos. O que acontece é que esse é o segundo livro Os Contos de Monte Corp. O primeiro era De Sombras e Lembranças. E assim, eu não sabia que tinha lançado o segundo livro, até que eu fiz um TikTok falando, tipo, falando desse livro do primeiro, e dizendo, nossa, não vejo a hora de sair o segundo. E a autora mesmo comentou, tipo, já publiquei o segundo. Eu não lembro que ano que eu li, se foi 2020, 2021. O ponto é que faz tempo que eu li o primeiro livro. Então, eu não me senti tão conectada assim com a história, apesar de eu ter muitas lembranças do primeiro livro. E também uma coisa é que o primeiro livro, ele é só um ponto de vista. Esse segundo são vários. O que eu achei legal, porque tinha uma personagem que é a Zoe, que eu achava ela a melhor personagem de todas, a mais legal, a mais engraçada. Mais que a própria protagonista, às vezes. Enquanto teve, tipo, outros personagens que eu achava um saco ponto de vista. Mas tudo bem, a gente não tem que gostar de todos os personagens, e nem todos os personagens são feitos para serem gostados. Então foi isso, tipo assim, eu não tava mais tão conectada com a história, tanto que eu ainda não dei uma nota pra esse livro. Porque, ao mesmo tempo que eu não acho que ele tenha sido, sei lá, tão bom quanto o primeiro foi, tipo, mais a memória afetiva também que eu tenho do primeiro livro. Tipo assim, não vou dar 5 estrelas, porque não é a nota que eu daria. Eu também não vou dar, tipo, uma nota baixa pra ele, porque eu sei que o problema tá mais em mim do que na história. Mas assim, se não me engano, vai ser uma trilogia e eu pretendo ler o terceiro. Então, tomara que eu não esqueça quando é que vai lançar o terceiro. E por último, um livro que eu tô lendo agora, tô prestes a terminar, que é Lady Killers. Esse livro, verdade, tava na minha TBR de 2023, eu tenho que até atualizar no meu Notion. Mas esse livro, pra quem não sabe, é uma história... Quer dizer, é um livro de várias histórias não fictícias de mulheres que foram assassinas em série ao longo da história. O que é interessante é porque muitas pessoas, às vezes, não sabem que existem mulheres serial killers. As chances de uma mulher ser serial killer ou psicopata são... Psicopata eu não sei exatamente, tá? Mas as chances de uma mulher ser serial killer são muito menores do que um homem ser, o que pra mim é muito bizarro. Mas esse livro conta de uma forma que não sexualiza as mulheres, não fica, ela só fazia isso porque o marido, sei lá, provocou, coisas do tipo, que são desculpas que às vezes dão, ou ela era louca, sabe? Não. Esse livro conta as histórias das formas que elas realmente foram, tipo, brutais. Não entra em tantos detalhes, assim, do crime em si. É mais pra contar a história, tipo, do que aconteceu naquele período, tipo, como é que essa mulher cresceu, como é que, tipo, foi a vida dela. Então não vai entrar em tantos detalhes ali, tipo, ela matou o marido, mas como que era o casamento? Tipo, entrar em todos os detalhes. Não vai entrar, tá? Vai fazer mais um apanhar, assim, geral. Tipo, se tu fosse contar a história pra uma pessoa que tu conhece, tipo assim, falando com ela na hora. O que eu tô achando bem interessante, porque eu não sei se eu teria estômago pra ler todo ele se fosse contando os detalhes. Apesar de muitos dos casos aqui, as mulheres matarem com envenenamento. Era uma coisa que é até curiosa, porque eu já tinha visto falarem antes. Eu tava vendo um caso anos atrás no canal da Jacqueline Guerreiro, que a mulher, ela matou o marido envenenado e falou que, tipo, foi suicídio. Só que foram, tipo, os policiais confiaram porque acharam que a cena do crime era muito feminina, porque normalmente são as mulheres que optam por matar com veneno. Normalmente os homens é uma coisa mais bruta. E é uma coisa que até fica na minha cabeça, principalmente lendo esse livro, porque muitos dos casos foram por envenenamento. Muito curioso como a mente humana funciona, né? E eu tô achando muito legal. Faltam a história só de 4 mulheres agora pra terminar de ler. E tem mais, tipo, a conclusão e mais algumas outras coisas além. Mas eu tô, tipo, falta daqui assim. Tem bastante ilustrações durante o livro. Eu tô bem honesta, ele parece um pouquinho maior do que ele é, porque tem várias ilustrações. E a edição dele é muito linda, pra ser bem sincera. Tipo, Dark Side, obviamente. Mas tem várias partes, tipo, com marca-texto rosa. Eu achei muito legal, porque eu queria muito postar. Só que assim, não vou postar citação marca-texto rosa de uma coisa brutal, né? E eu acho que eu vou dar 5 estrelas pra esse livro. E se eu não terminar hoje, talvez eu termine ele amanhã, porque eu tô muito afim de terminar esse livro. Enfim, gente, esse foi o vídeo de Lidos de Maio. Um pouco aqui no improviso. Me digam se vocês gostaram desse formato de vídeo, tipo, da câmera, assim, se tá boa a luz, essas coisas. Porque eu tô testando agora gravar com a câmera. Nesse ponto eu já gravei vários vídeos com a câmera, então é bom vocês gostarem. Eu tô com o celular aqui pra dar aquela profissionalizada um pouco. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!